Mateus capítulo 5. Eu tenho meditado, e nós já, desde do mês anterior, no mês de novembro, aos domingos pela manhã, o pastor Robério trouxe ministração sobre o reino de Deus. E já há tempos eu tenho lido sobre o reino entre nós, o reino de Deus agindo no nosso meio, o reino de Deus aqui na terra. E cada vez mais eu tenho entendido a necessidade de nós manifestarmos o reino de Deus aqui na terra. Porque não basta manifestarmos outras coisas, não basta manifestarmos apenas aquilo que nós cremos, a nossa fé, mas nós temos que manifestar o reino de Deus. Aí você pode perguntar, mas Eberson, a fé não tem a ver com o reino de Deus não tem a ver com a fé? Sim, tem a ver, mas muitas vezes, e a história mostra isso, e a realidade da igreja mostra isso, que a maneira de se crer tem causado muito aparecimento de outras denominações, de outras igrejas. Você me entende? A maneira com que eu creio, a maneira com que eu acredito, a maneira com que alguém acredita, diverge da que outra pessoa acredita, e isso daí abre oportunidade para, a partir de agora, então, eu vou abrir a igreja da forma que eu creio, e você continua com a igreja que é a forma que você crê, e assim vai, assim vai, assim vai. Por isso o reino de Deus é muito maior do que a forma com que nós cremos, do que a nossa fé. Não é a nossa fé na palavra, não é a nossa fé na Bíblia, não é a nossa fé em Jesus, mas é a maneira com que interpretamos certas coisas. E muita gente coloca isso como fé, e isso não é fé. Amém? Isto é interpretação, isto é opinião. E o reino de Deus é muito maior do que a nossa própria opinião. Mateus capítulo 5, versículos 9, diz assim, 9 e 10. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita... Eu falei o quê? Falei 5? Perdão, queridos. Mateus 6, rebobinando. Está sobrando um pouquinho, Lucas. Mateus 6, versículos 9 em diante. 9 e 10. Agora vamos acertar. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Até aí. Aqui é a oração do Pai Nosso. Quem conhece a oração do Pai Nosso? Amém? A oração modelo, a oração que Jesus nos ensinou a orar, dizendo: Pai Nosso que estás no céu. E aqui ele fala para mim a chave, o segredo do que é o reino de Deus entre nós. No versículo 10, venha o teu reino. Quantas vezes nós oramos, venha o teu reino na minha vida, venha o teu reino na minha casa, venha o teu reino no nosso país, venha o teu reino na nossa cidade. E paramos por aí, mas Jesus ele continua: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, aqui na terra, como é no céu. Amém? E eu já vou finalizar a pregação falando que o reino de Deus não é nada mais, nada menos do que fazer a vontade de Deus aqui na terra. Amém? Trazer o reino de Deus, ou viver o reino de Deus, ou clamar o reino de Deus, é fazer a vontade dEle aqui onde nós vivemos.
É viver a nossa vida, é viver a minha vida, é viver a tua vida de acordo com a vontade de Deus, e não com da minha própria vontade, não no meu próprio entendimento, não na minha própria cabeça. Não é da forma que eu acho, não é da forma que eu penso, não é da forma que eu creio, mas é a vontade dele sendo estabelecida na minha vida e fluindo através da minha vida, e através disso eu manifestar o reino de Deus aqui nesta terra. Amém? Conversando com um pastor, onde nós estivemos, ele falou, para mim o reino de Deus funciona dessa maneira. Está lá Deus, Pai Todo-Poderoso, no seu trono, e ele fala, Gabriel, Miguel, vai lá e guerreia essa batalha em favor do meu filho Eberson. E Miguel imediatamente desce dos céus e vem e age em meu favor, em uma situação que eu esteja passando. Miguel, ele não questiona Deus, mas por quê? O Eberson, o senhor acha mesmo que ele merece que eu vá lá e guerreie essa batalha em favor dele, Deus? O senhor acha mesmo que ele merece isso? Miguel não questiona a ordem de Deus, ele vai e cumpre aquilo que Deus manda ele fazer. Vocês estão entendendo? Ele vai imediatamente, quando Deus fala, vá e faça, dá uma ordem para um dos seus anjos, dos seus arcanjos, eles imediatamente vão e obedecem e cumprem aquilo que Deus determinou. E ele falou, essa é a vontade de Deus, esse é o reino de Deus. O reino de Deus é onde a vontade de um rei, Deus, é cumprida cabalmente, sem questionamentos. Ontem para os adolescentes eu falei, dei uma pincelada sobre isso e falei, é igual nós vemos hoje. Muitas vezes o pai fala, filho, vai lá e cata o teu tênis que está lá no chão, lá no meio da sala. Aí o que os filhos falam? Peraí, deixa eu terminar essa fase do videogame. Não, peraí, daqui a pouco eu vou. Não, peraí, deixa eu dar um intervalo. Eu sei muito bem o que é isso, porque a Andréia está com o pé quebrado e muitas vezes ela, amor, pega um copo d'água para mim. E dá vontade de falar, espera aí, deixa eu acabar essa frase aqui do computador, deixa eu terminar de ler isso. Mas, em relação ao reino de Deus, à vontade de Deus, nós não podemos agir assim. E o que nós temos visto hoje, é muitas vezes Deus falando, olha, eu quero que vocês amem uns aos outros. Está na Bíblia, amém? Mas aí nós fazemos encontros para discutir o que Deus queria dizer quando Ele falou, amem uns aos outros. Bem, o que será que Deus quis dizer aqui, né, em relação a amar uns aos outros? Vamos ver nos originais. Você sabe o que significa amar uns aos outros no original em grego? Quem sabe? Amar uns aos outros. No aramaico, que fala dos evangelhos, sabe o que significa? Ame o outro. No hebraico, sabe o que significa amar uns aos outros? Apesar de que eu acho que não tem no hebraico, né, em textos originais, mas se o judeu falar, vá e dedique-se ao outro em amor. Não tem muito segredo. Não tem muito segredo. Amém? Mas só que nós gostamos de espiritualizar. Nós gostamos de, não pode ser tão simples assim. Trazer o reino de Deus aqui é só fazer a vontade dEle? Meu amado, é só fazer a vontade dEle. E é aí que a gente tem que mudar de página. Porque o só não é só. Não é fácil, mas ao mesmo tempo é bem complicado. Porque para fazer a vontade dEle, nós precisamos de uma coisa. Nós precisamos de uma coisa só. Morrer. Quem aqui quer morrer? Quem aqui quer morrer? No ano passado, no dia 31, e aí eu falei isso aqui também no começo de janeiro, quando eu ministrei aqui, que eu estava lembrando disso hoje, que eu estava no interior no dia 31, na minha cidade, e aquela questão, 31 de dezembro, planos, votos, e
expectativas para o próximo ano e tudo mais. E eu me lembro que a única coisa que eu falei para Deus foi: Deus, em 2013 eu quero morrer. Em 2013 eu quero que o Eberson morra. Em 2013 eu quero morrer para as minhas vontades. Em 2013 eu quero morrer para mim mesmo. Em 2013 eu quero morrer para os sonhos, para os meus sonhos pessoais que não estão de acordo com os teus sonhos. Eu quero morrer para a minha vontade. E olha que janeiro começou ele já dando aquele golpe fatal, né? E o interessante é que Deus foi me matando pouco a pouco, só que eu sempre queria ressuscitar. Aquela coisa de meio moribundo, sabe? Agonizando lá, e não, eu não vou deixar que eu morra, não, lute contra você mesmo, vai, você tem vontade, vai, você tem isso, você tem aquilo, como que você vai deixar isso acontecer? Você já viu alguém agonizando assim? Deus querendo matar o cidadão, e o cara lá, não posso. Mas deixa eu te contar um segredo. A vontade maior de Deus é que você morra. A vontade maior de Deus é que você morra. Ih, pastor, isso não é de Deus, não. Abra a tua Bíblia aí. Colossenses. Colossenses capítulo 3. Versículo 5. Diz assim: fazei, pois, viver a vossa natureza terrena. Amém? Não? Fazei, pois? Fazei, pois? Vire para quem está ao teu lado e fala: você leu direitinho aí? Você leu direitinho? Fazei, pois, morrer. Diga comigo, morrer. Morrer. A vossa natureza terrena. O que é natureza terrena? Natureza terrena. Natureza, vontade própria, natureza própria, paixões carnais, desejos naturais. Fazer, pois, morrer o Adão, velho homem, que habita dentro de você e de mim. A prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quem quer receber a ira de Deus sobre a sua vida? Alguém aqui? Então, uma dica, meu querido: morra. Morra. Morra para você mesmo, para as tuas vontades. Isso não quer dizer que nós vamos ser robôs. Isso não quer dizer que nós vamos ser a pessoa sem opinião, sem vontade, sem a vida própria. Não, isso é muito diferente. Mas quando a Bíblia diz que nós temos que morrer para essas coisas naturais, a Bíblia está querendo dizer que nós temos que morrer para Ele, para estas coisas. E lá em João 3 diz que nós temos que nascer de novo. Porque quando nós morremos, aí nós temos a condição de nascer de novo. Porque ninguém pode nascer de novo se antes não tiver morrido. Amém? Ninguém pode nascer de novo se antes não tiver experimentado a morte dos seus desejos pessoais, e aí deixar que a vontade de Deus se estabeleça na sua vida. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na minha vida. Quando eu manifesto a vontade de Deus na minha vida, eu estou manifestando o reino de Deus. E não tem como eu manifestar o reino de Deus através de uma natureza carnal. Não combina o reino dos céus com as coisas desta terra. Com a natureza carnal, com a natureza do velho homem. Não combina, meu querido e minha querida, não tem como. Aquele, pois, que está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura é. Se nós somos novas criaturas, nós temos que agir das maneiras que mostrem que nós somos novas criaturas. Mas o que adianta sermos novas criaturas com hábitos antigos? Você me entende?
O que adianta nós dizermos que, não, Jesus está em mim, agora pois já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e manifestarmos e termos atitudes do velho homem, da velha natureza carnal, da velha natureza humana, e não manifestarmos a vontade de Deus, não manifestarmos o amor de Deus, não manifestarmos o coração de Deus, não manifestarmos a voz de Deus para as pessoas que estão ao nosso redor. Você está me entendendo? Romanos capítulo 12, texto bem conhecido. Versículos 1 e 2. Diz assim: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está escrevendo aqui para os romanos, e um pouquinho antes, no final do capítulo 11, ele escreve, no versículo 33 em diante, ele fala assim: ó, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. E aí ele fala, por causa disso, por causa destas coisas, porque ele se manifestou, porque ele é o primeiro, porque tudo é dele, para ele, por ele, por causa destas coisas, nós, crentes no Senhor Jesus, temos que apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Porque não basta nós virmos aqui, não basta nós nos congregarmos nas células, não basta nós lermos a Bíblia apenas e não oferecermos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, não manifestarmos na nossa vida a vontade dEle para nós. Porque é dessa maneira que nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não nos conformar com este mundo, com este tempo, com este século. Hoje eu vejo muitos crentes conformados. Aquela coisa assim, não tem mais nada para fazer. Fazer o quê? Já foi. Tem jeito, o mundo está perdido mesmo. O mundo está um caos mesmo. Não tem mais solução. E muitos crentes indo contra a palavra de Deus, se conformando. Não tem mais jeito não, pastor, já era. Já foi. Não é isso que a minha Bíblia diz, não é isso que o meu Deus diz. A Bíblia fala para nós não nos conformarmos com este mundo, mas nos transformar pela renovação da nossa mente, do nosso entendimento, entendendo que eu posso sim manifestar a vontade de Deus aqui na terra. Eu posso sim estabelecer o reino de Deus aqui na terra, buscando conselho nele, buscando solução nele, buscando a palavra dele e falando, Senhor, eu quero ser um agente de transformação, eu quero ser um agente para manifestar a tua vontade aqui neste lugar, aqui nesta terra, para que eu, através da minha vida, eu possa experimentar qual é a tua boa, agradável e perfeita vontade. Porque só a Bíblia diz, Jesus diz que entrará no reino dos céus aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Mateus capítulo 7 diz isso, versículo 21 ou 22, se eu não me engano. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai.
E para nós experimentarmos e fazermos a vontade do nosso Pai, nós temos que transformar a nossa maneira de pensar, de entender algumas coisas. Amém? Amém? Manifestar a vontade de Deus aqui na terra é muito mais do que andar com uma camiseta escrito Jesus, ou um boné escrito Jesus, ou um adesivo no carro, ou alguma coisa parecida, ou você dizer que é crente. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Manifestar a vontade de Deus aqui na terra é descer do pedestal. A Bíblia diz que Jesus, ele desceu da sua glória e se tornou homem, e homem se fez, e habitou entre nós, e sofreu dores, foi crucificado, pregado entre os gentios, e aí foi recebido na glória. Jesus é o exemplo primordial, principal e mais importante que nós temos em todo o mundo, acerca de alguém que fez a vontade de Deus, acerca de alguém que trouxe, que estabeleceu o reino de Deus nessa terra. Foi Jesus. A Bíblia diz, em João, ele fala várias vezes, eu não vim cumprir a minha vontade, eu vim cumprir a vontade do meu Pai que está no céu, eu vim cumprir a vontade daquele que me enviou, eu vim cumprir o que eu faço, é porque o Pai manda eu fazer, o que eu estou dizendo é porque é o que o Pai manda eu dizer, eu faço aquilo que vejo o meu Pai fazendo, ou seja, Jesus cumpriu aqui na terra tudo aquilo que ele via sendo executado nos céus. Jesus, ele é o referencial do reino de Deus aqui na terra. Uau, que revelação! Se você não sabia disso, anote isso daí e nunca mais se esqueça. Que Jesus é o referencial maior da revelação do reino dos céus aqui na terra. Amém? E como nós somos chamados de cristãos, que significa? Que significa pequenos cristos, ou miniaturas de Cristo, ou modelos em escala menor de Cristo. Se nós somos o modelo de Cristo numa escala menor, nós temos manifestado também o reino dos céus aqui na terra? Que esta resposta seja sim neste próximo ano. Seja sim ainda nesses dias que estão para completar o ano. Que em 2014, um ano profético, um ano em que nós temos que sim, que começar a manifestar mais e mais ainda o reino de Deus aqui nesta terra. Amém? É o tempo de nós, como crentes no Senhor Jesus, como aqueles que declaram que amamos a Ele, amamos o Cordeiro, que amamos ao Senhor, que amamos a sua vinda, que amamos a sua palavra, manifestar ainda mais a sua vontade e orarmos ainda mais, seja feita a tua vontade aqui na terra, aqui em São Paulo, como é nos céus, que aqui em São Paulo a igreja do Senhor Jesus brilhe a luz de Cristo e não luz dos homens, que brilhe a palavra de Deus em nós, que habite ricamente em nós a palavra de Deus e que nós manifestemos esta palavra para os outros. Assim eles verão o reino de Deus em nós. Não mais a minha vontade própria, não mais o meu achismo, não mais a minha velha natureza, não mais o que muitas vezes nós falamos, descemos da cruz e vamos lá e agimos por conta própria. Eu sei como é ruim fazer isso, eu sei como não leva a nada a não ser a destruição. Descermos da cruz e falarmos, Jesus, fica aí no teu cantinho, que agora deixa comigo. Essa situação aqui eu entendo bem. Jesus, não precisa se preocupar não. Nem precisa dar ordem para os anjos, deixa eles quietinhos aí, eles já estão trabalhando muito, deixa que eu vou lá e resolvo essa situação. Eu sei que você nunca fez isso, mas eu já fiz. E eu sei que é uma calamidade total. É uma calamidade total. Vire para quem está ao teu lado e fale, você tem uma grande oportunidade para manifestar o reino de Deus nesse próximo ano. O que o mundo precisa, não é saber que nós somos
a religião que mais tem crescido no Brasil. O que o mundo precisa não é de estatísticas, de número, em termos de percentual, em termos de quantidade, em termos de renda per capita. Você sabia que o povo evangélico é o povo mais rico sobre a face da terra? Amém? A maior renda per capita está entre os evangélicos. O maior nível de prosperidade está entre os evangélicos. Você sabia disso? Pois é, fique sabendo. Glória a Deus por isso. Mas o que temos feito com a nossa prosperidade? O que temos feito com 30% de evangélicos no Brasil? Temos conseguido barrar por um tempo um projeto de lei contra os homossexuais. Podia falar? Você não podia? Enterrou. Mas o quanto nós temos conseguido fechar os prostíbulos, os botecos, as biqueiras ao nosso redor. O quanto nós temos conseguido restaurar casamentos. Da mesma forma que nós somos o número mais crescente em termos de religião, o número de divórcios entre nós também cresceu absurdamente. E eu sei o quanto isso é ruim. Eu sei o quanto isso daí é desastroso. Eu sei o quanto isso é penoso. E eu sei as consequências de uma casa divorciada. Eu sei que isso não faz parte, não é a vontade de Deus que isso aconteça. Mas hoje nós temos sido muito tolerantes com isso e não estamos manifestando a vontade de Deus. Deus quer restaurar a vida familiar, Deus quer restaurar a vida de quem já passou por um divórcio, Deus quer restaurar sim, mas não é para acontecer mais. Isso é manifestar, por isso que não adianta nós termos uma expressão numérica e a nossa qualidade de vida estar no negativo. Você me entende? Sim ou não? Amém? Não adianta nós termos o número 1 de renda per capita no mundo e não conseguirmos sustentar obras missionárias, obras sociais. Glória a Deus pelo projeto, o Centro de Capacitação para a Vida que nós temos aqui, que temos conseguido manter e sustentar, independente da ajuda da Prefeitura, que é muito bem-vinda e muito boa, mas eu creio que mesmo se não tivesse a ajuda da Prefeitura, Deus nos daria condição para manter este projeto no ar. Amém? Glória a Deus pelo Centro Caleb, que tem trabalhado com os idosos, que tem tem tido a oportunidade de falar do amor de Jesus para eles. Glória a Deus. Glória a Deus por estas coisas, mas nós podemos fazer muito mais. Você, como pessoa, não precisa depender apenas de uma ação de corpo como igreja. Você pode fazer muito mais, onde você tem a tua área de influência, no teu trabalho, entre a tua família. Amém? Muitos aqui terão oportunidades de estar com seus familiares que não entregaram sua vida para Jesus, nessas festas, nesse período de festas. E é uma ótima oportunidade para nós morrermos, para que a nossa vergonha morra, para que a nossa timidez morra, para que o nosso pouco caso morra, para que a nossa falta de amor morra. Porque enquanto nós estamos ali batendo papo com eles estão indo para o inferno, sem conhecer Jesus. E nós estamos ali, falando de política, falando de futebol, porque foi onde já se viu o Fluminense virar a mesa, tapetão, e isso e aquilo, e falando de governo, e falando de tudo, e não falamos de Jesus. E olha que muitas vezes eles pingam a bola na nossa frente para a gente chutar, mas a gente, se cala. Se cala. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Se Jesus estivesse ali, Ele faria alguma coisa? Sim ou não? Sim ou não? Mas se você é uma miniatura de Cristo,
Jesus está ali. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Jesus disse, eu faço o que eu vejo meu Pai fazer. Eu faço o que eu vejo Ele fazer no céu. Se nós sabemos que se Jesus estivesse ali, Ele não perderia a oportunidade de chutar a bola quando alguém pingasse a bola na frente dele, por que que nós perdemos? Vamos morrer, vamos matar a nossa timidez, a nossa vergonha, e vamos deixar nascer de novo aquele ímpeto, aquela ousadia, aquele fervor do primeiro amor, sabe? Aquele fervor do primeiro amor, do contagiante. Você sabe o que é isso? Você sabe quando o teu coração queimava de amor por Jesus, que até te chamavam de chato. E lá vem o crente chato de novo, vai falar de Jesus, vai falar disso, vai falar daquilo. E nós temos que ser chatos sim, mas não esquisitos. Porque tem muito crente esquisito. Muito crente esquisito. E Deus não nos chamou para sermos esquisitos. Deus nos chamou para transformarmos o mundo. Amém? E incomodarmos. A Bíblia diz lá nas cartas, não lembro se é em Atos ou Romanos, que aqueles que têm atormentado o mundo, aqueles que têm causado alvoroço no mundo, chegaram entre nós. Que eu e você sejamos contados entre esses nesses dias, amém? Vamos causar uma revolução e estabelecer a vontade de Deus aqui na terra. Amém? Porque Romanos diz que o reino de Deus não é comida nem bebida. Amém? Mas alegria, paz e justiça. Alegria, paz e justiça. Manifestar a alegria de Deus, manifestar a justiça de Deus, manifestar a paz de Deus. Porque nós vamos encontrar pessoas nesses dias e nesse próximo ano que estarão à beira da morte, que estão à beira da morte, que estão à beira da falência, que estão à beira da calamidade. E nós, como filhos de Deus, como agentes de transformação, nós temos uma palavra de paz, de alegria e de justiça para eles, que é o reino de Deus. Amém? E Deus colocará essas pessoas na minha frente, na tua frente, para nós manifestarmos o reino de Deus para elas e falarmos, meu querido, minha querida, pare com isso. Pare com isso. Não faça isso, igual Paulo falou para o carcereiro lá, não se mate. Ainda não chegou o fim, nós estamos aqui. Ainda há esperança para você. E a casa toda daquele cara foi salva. Amém? Que você seja um agente de salvação nesses dias. Que você seja um agente estabelecedor do reino de Deus aqui na cidade de São Paulo e por onde a plantinha dos teus pés pisarem, meu querido. Amém? As pessoas não estão precisando mais saber de números. As pessoas estão querendo atitude. Ok, vocês são o número 1. Deixa eu ver o que vocês têm feito. Vocês são o grupo religioso, como eles falam, que mais cresce no Brasil. Ok, o que vocês têm feito? O Conselho Apostólico Brasileiro tem feito muitas ações e intervenções proféticas e de guerra, como o apóstolo costuma falar, de cachorro grande. Briga de cachorro grande. Entrando em locais que pessoas comuns não conseguem entrar e declarando o reino de Deus ali. Eles têm feito isso na esfera top, number 1. Mas aqui embaixo, na base, nós temos acesso a muitos lugares, onde nós temos que ir e fazer atos proféticos também, e declarar, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. A vontade de Deus é que o reino dele seja estabelecido aqui. A vontade de Deus é que o reino de Deus seja estabelecido por onde eu passar. A vontade de Deus é que através da minha vida seja manifestado o reino de Deus. Felipe, quando ele estava lá em Atos, ele estava falando sobre o reino de Deus e falando sobre o reino de Deus, e as pessoas paravam para ouvir, e o eunuco lá foi batizado porque ele ouviu falar do reino de Deus. Então vamos, meu amado e minha amada, manifestar o reino de Deus nos nossos dias. Ouça bem, ouça bem, ouça bem. É tempo
de nascermos de novo e manifestarmos o reino de Deus na nossa nação, nos nossos dias, no nosso tempo. No nosso tempo. É tempo de deixarmos as picuinhas de lado, os achismos de lado. Como eu comecei falando, é muito mais do que o que você crê ou a tua forma de interpretar, é muito maior do que isso. O reino de Deus é muito maior do que isso. Amém? O reino de Deus não está limitado à maneira que você pensa ou que eu penso. O reino de Deus está baseado na sua palavra, na obediência à palavra de Deus, na obediência. O reino de Deus é baseado na obediência da nossa vida em relação aos mandamentos de Deus para nós. Assim nós manifestamos o reino, assim nós manifestamos a vontade de Deus. É assim. Certa vez eu li de um pastor nos Estados Unidos, nos anos 50, 60, já faz uns 14 anos que eu li sobre isso, não vou lembrar o nome dele, em que ele estava em viagem pregando, e ele foi colocado num hotel. Ele foi para um hotel e no meio da noite ele percebeu que embaixo daquele hotel era um bordel. Era um bordel. E aquela música alta, e muita risadaria. E lá pelas tantas ele diz que sentiu o Espírito Santo falando: eu quero que você desça lá. Eu quero que você desça lá. E ele falou: Deus, está doido? Eu sou pregador, a cidade inteira sabe que eu vim aqui para pregar. Como que eu vou descer num bordel, num prostíbulo? O que eu vou fazer lá? O senhor não está ouvindo a música, o senhor não está ouvindo a bagunça, o senhor não está ouvindo essas coisas. Mas Deus falou: não, eu quero. O Espírito Santo falou: não, eu quero que você vá para lá. E simplesmente entre naquele lugar. E ele disse que obedeceu, colocou uma roupa e desceu lá para o bordel. Você já viu o pastor dentro de um bordel? Eu ia falar uma coisa, esquece. E ele desceu e falou: tá bom, Deus, eu estou aqui. Ele fique parado. Ele encostou lá no balcão e ficou alguns minutos. E aí Deus falou: eu quero que você vá para aquela mulher, para uma prostituta que estava lá. E ele chegou e falou: tá, mas o que eu vou fazer com aquela mulher? Ele falou: você vai lá e vai falar que quer falar de amor com ela. Falar de amor com ela. Não é fazer amor, é falar de amor. E ele: mas Deus, o que vão pensar de mim? Essa velha coisa, né? Minha reputação, o que vão pensar de mim? E ele falou: ok, eu vou. E foi até aquela moça e falou: olha, eu preciso te falar uma coisa, falar acerca de amor. E ele começou a falar do amor de Deus para aquela mulher, por aquela mulher. E aquela mulher começou a chorar, que as outras prostitutas a viram e chegaram perto para saber o que estava acontecendo. E quando chegaram perto, ouviram aquele homem falando, e choraram. Saldo da história, dizia no livro, que aquela boate, aquele prostíbulo, no início da manhã, todos estavam caídos no chão pelo poder de Deus. Todos, homens e mulheres, caídos no chão, chorando pelos seus pecados e debaixo da unção de Deus manifestada naquele lugar. Cara, que coisa doida. Um homem que ouviu a voz de Deus fechou um prostíbulo numa noite, sozinho, não tinha nem reforço humano, só reforço celestial. Uma vez, quando eu evangelizava no carnaval, nós íamos com um grupo, todo ano nós íamos com um grupo para o carnaval aqui em São Paulo, e em dezembro, para Praia Grande, na festa de Iemanjá, e em outubro lá para Aparecida. E no carnaval, nós estávamos ali no Sambódromo, e evangelizando do lado de fora, na concentração, nós entrávamos como estudantes, com pranchetas, fazendo pesquisa, e no meio da pesquisa nós falávamos de Deus. Eu me lembro que, num desses anos, nós estávamos falando, estava eu e um outro rapaz, que hoje é pastor na Bolívia, falando para um cara
não é X9, aquela outra da Zona Norte lá, Leão, não sei das quantas. Alguém sabe aí o nome de escola de samba? E nós estávamos lá e aí deu a hora deles entrarem. Eu olhei para o Alex olhou para mim e falou, não podemos perder esse cara. Se perdemos ele aqui, ele não vai entregar a vida para Jesus. Então vamos embora. Aí a gente, cara, a gente nunca entrou no sambódromo, a gente pode ir com você? Aí ele falou, pode. Ele empurrava o carro alegórico, né? E nós lá empurrando o carro alegórico na avenida, e tudo, e orando e falando, mas ó, Jesus é isso, Jesus, Ele te ama, Ele quer te mudar, Ele quer transformar a tua vida. Ele tinha falado algumas coisas que ele era bandido, ele era traficante, e falando sobre aquilo lá, no meio da avenida, o carro que nós estávamos empurrando quebra, parou, quebrou o eixo, parou, e ele ficou desesperado, agora a gente vai ser rebaixado, e eles foram rebaixados mesmo, não teve tapetão, mas só que ali aí a gente empurrou, ficou aquela choradeira e tudo mais, e a gente pegou ele de canto e falou, cara, Deus ele permitiu isso, para que você saiba que o poder dele é maior do que qualquer outra coisa, que a alegria que ele quer te dar é maior do que você ficar o ano inteiro se programando para uma festa, para um desfile, porque o desfile verdadeiro é aquele que vai ter nos céus, quando você entrar pelas portas celestiais, entrar lá naquele corredor e ter festa angelical, dos anjos gritando o teu nome lá e falando, ele chegou, ele chegou, ele chegou. E nós oramos por aquele cara, lá dentro do sambódromo, em plena a corredor ali, lá no AMB. Nós oramos e aquele cara entregou a vida para Jesus ali. Manifestar o reino de Deus onde nós estivermos. Fazer a vontade dEle. Você acha que eu não fiquei preocupado? Vão me ver na televisão. Vai que me vem aqui. O que vão falar de mim, né? Sabe aquela questão da reputação? Sabe o que a Bíblia diz acerca da reputação? Que nós não temos mais reputação, que a nossa reputação está nele. Amém? O nosso nome, a nossa glória está nele, a nossa honra está nele. Falem o que falarem, se eu estiver obedecendo, trazendo o reino de Deus, fazendo a vontade de Deus, não me conformando com as coisas desta terra, mas manifestando o reino de Deus no meio das trevas. Isto é o que importa. Isto é o que importa. Porque para nós, como diz Pedro, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Importa mais agradar a Deus do que agradar aos homens. E voltando para Colossenses, o mesmo capítulo 3, para finalizarmos. Eu ia ler até o versículo 17, mas vamos ler o 1 e o 2. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, ou seja, nascidos de novo, amém? Tem alguém nascido de novo aqui? Amém? Não agoniza não, tá? Morre de uma vez, para Jesus completar a obra logo. Né? Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, pois morrestes, e a vossa vida está oculta com Cristo Jesus. Amém? Versículo 12. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros. Vire para quem está ao teu lado e fala, eu quero fazer isso com você. Amém? Perdoai-vos uns aos outros. Amém? Fale para quem está ao teu lado aí, eu quero te pedir perdão por alguma coisa. E se alguém tiver queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E sobre tudo isso, ou seja, depois de tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Amém?
depois de suportar, de pedir perdão, de perdoar, de viver alegremente, se revista de amor. Tira aquela casca de velho homem e se revista do novo, do amor de Deus. 15. E a paz de Deus, para a qual fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações. A paz de Deus domine no seu coração e no meu coração. Não é essa paz, é o que Jesus falou, não é a paz que o mundo dá. É uma paz diferente. Aqui já ia ser outra mensagem. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vossos corações. E aí, para encerrarmos, e tudo o que fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Amém. Amém? Que esse seja a nossa a expectativa desse ano. E tudo quanto fizermos, por palavras ou por obras, comunhão cristã, né, emprestando um pouquinho a oratória da pastora Irene, né, comunhão cristã, e tudo que fizerdes por palavras ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Amém? Manifestar o reino de Deus aqui na terra. É tudo que nós fizermos, seja feito para a honra e para a glória do nome dEle. Por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Que nós possamos morrer e ressuscitar e manifestar o reino de Deus nessa terra. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé. Dê a mão para quem está do teu lado. Se for possível, os irmãos que estiverem mais distantes, se aproximar. Amém. Está sintonizado. Nós vamos orar. E o que Deus colocou no meu coração para nós orarmos, é para que, começando aí com quem está do teu lado, você seja um estabelecedor do reino de Deus na vida dessa pessoa, na minha vida, na vida dessa igreja. Amém? Que você seja alguém usado por Deus, não mais para coisas negativas, mas para estabelecer o reino de Deus, estabelecer a vontade de Deus, a começar da tua vida. E para a pessoa que está do teu lado, à direita e à esquerda, ou se não tiver alguém do outro lado, para todos esses que estão do teu lado aí. Amém? Então que você comece bem esse ano, em nome de Jesus. Que você comece bem esse período de festas, falando: Deus, cumpra-se em mim, seja feita a tua vontade, na minha vida, como é nos céus. Traga da grandeza para a terra, para a pequenez da tua vida, para a pequenez da tua própria vida. Porque se você deixa somente na grandeza da terra, a terra é muito grande, eu estou aqui num pedacinho de menos de 1 metro quadrado, traga para esse teu limite, para o teu coração, seja feita a tua vontade, assim no meu coração, como é aí no céu. Que eu manifeste a tua vontade, aqui nesta terra, por onde eu caminhar, que eu possa manifestar o teu reino, em nome de Jesus. Amém? Ore aí com quem está do teu lado. Eu não vou orar aqui no microfone ainda. Aí depois nós vamos orar juntos. Amém? Em um só corpo. Mas você comece a orar. Comece a estabelecer aí. Traga o reino de Deus. Ele já está aqui. Ele já está aqui.